Quem é Léo Dias comparado a Elias Bacarinho, seu queridíssimo fofocalizando com todos os fofoqueiros do outro lado da câmera, vide você, onde acompanhamos juntos o que o concorrente do X, o famoso Threads, vem nos trazendo de informação em relação ao wellness, fitness, bodybuilding, blá blá blá. E a gente dá os nossos 3 centavos enquanto profissional da saúde para avaliar o que a gente pode agregar ou não na vida das pessoas também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, like no vídeo, inscreva no canal e também ative o sininho para não perder mais notificação. E sem muitas delongas, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem hoje por aqui. A Vira Mediterrânea trouxe o seguinte: melhor horário para tomar suplementos para dormir. 9 horas vitamina D3 para dar mais energia, 9 horas da manhã no caso, né? Meio-dia L-teanina para melhorar o foco, 18 horas ômega 3 com jantar, 18h30 zinco para reparação de tecidos, 20h30 magnésio e glicinato para relaxar, 21 horas extrato de cereja azeda para melatonina, 21h15 glicina para reduzir a temperatura corporal, 21h30 chá de valeriana para o sono, 22 apigenina para ajudar a acalmar a atividade cerebral. Deus do céu, vida mediterrânea, tu tá passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 suplementos pra pessoa tomar pra conseguir dormir, querida. Talvez seja mais razoável tu ensinar uma higiene do sono pra pessoa, ensinar o impacto da luz, especialmente aquelas provenientes dos nossos queridíssimos smartphones, impactam muito na nossa capacidade de indução de sono. Para além disso, acabam tirando um pouco da nossa, ou melhor dizendo, do nosso relaxamento, né? Afinal de contas, a gente fica vidrado consumindo conteúdos ali. Ensinar que cama não é lugar para se fazer nenhum tipo de atividade para além de dormir. Muitas pessoas acabam trabalhando durante o dia na cama, especialmente aquelas que trabalham de home office. Ensinar o impacto do consumo da cafeína até as 15, 16 horas aproximadamente, para que essa pessoa não venha a ter ainda uma grande quantidade de cafeína na circulação no decorrer do dia, mas principalmente no período final, onde ela está querendo induzir o sono. Ensinar o impacto do manejo do estresse para aquela pessoa. Ensinar o impacto de atividades físicas que sejam muito intensas no período final do dia, que podem aumentar a atividade do sistema nervoso simpático e naturalmente impactar nessa qualidade de sono também. Ensinar o impacto do consumo calórico no período noturno e como isso também pode impactar na indução do sono. Ensinar o impacto de uma rotina de sono, além do fato da pessoa sempre buscar aquelas 8 horas, que elas sejam também padronizadas. Enfim, tem algumas coisas que são muito mais baratas. Tudo que eu falei aqui não tem absolutamente custo nenhum. São muito mais baratas do que tu ficar tentando colocar 9 suplementos pra pessoa dormir de noite. Acho que dá pra tentar algumas coisinhas antes, tá? Vida, perdão, intimidade, tá? A Nutriante Safadeza comentou o seguinte: acho que todo profissional de saúde já teve um paciente que não vem pra ser atendido, vem pra testar você. Contestar o que você diz, dar pitaco, trazer 92 opiniões pra bater de frente com a sua, questionar absolutamente tudo que você faz. Nutri, assim, até o Bruno comentou aqui embaixo que ele tem a percepção que isso acontece muito com nutricionista mulher. Eu, particularmente, não tive experiências assim também, tá? Obviamente, as pessoas muitas vezes contestam aquilo que tá trazendo pra elas, mas é numa boa, assim, nada que aconteça 92 vezes, como tu comentou, obviamente, de uma maneira figurada. Mas eu acho que isso vem muito da confiança que você coloca também ao compartilhar aquela informação com a pessoa, né? Você tá munido de artigos quando eles forem necessários, obviamente, para você demonstrar que existe a informação X de uma forma muito mais consolidada na literatura do que a informação Y, por exemplo. Tu pode realmente, literalmente, demonstrar para ela isso através da literatura. E claro, hoje a gente vem passando o que eu já comentei algumas vezes por uma hiperflexibilização da nutrição, onde as pessoas estão nas redes sociais e as pessoas, eu digo eu, você e a nossa classe, tá? Os nutricionistas estão compartilhando esse excesso de flexibilidade como um fator positivo e trazendo as pessoas para o consultório com essa perspectiva. Olha, mas a pasta de amendoim que você estava me passando não faz sentido, porque o doce de leite é menos calórico. E aí tu compartilha, não, mas veja bem, temos trabalhos epidemiológicos demonstrando que o consumo de oleaginosas tem uma relação inversamente proporcional com a obesidade, que nós temos um certo gasto energético para que essas oleaginosas sejam geridas especialmente no fator integral, então talvez você possa trocar essa pasta de amendoim por amendoim, enfim. O fato é que existe uma necessidade de você estar, novamente, munido de informações para você conseguir compartilhar isso. Agora, se a pessoa passa a ser um pouco mais teimosa para aquela informação, aí de fato é uma situação que é quase um teste, como tu comentou. Vinícius comentou o seguinte: desculpem ter que dizer isso, mas vocês superestimam demais a academia e saúde mental. PQP. Nem tudo, na verdade, muita coisa não se resolve puxando peso e buscando o corpo melhor, não. Ah, mas a ciência diz, é óbvio que o exercício físico vai liberar dopamina quando ele é praticado direto. Assim como também temos, melhor, liberamos dopamina bebendo cachaça e comendo chocolate quando nos sentimos tristes. A dopamina não é o hormônio do prazer, ele é o hormônio da busca, tá? Pela recompensa. E essas coisas resolvem problemas a longo prazo? Claro que não.
Parem de ficar dizendo para as pessoas depressivas que tudo que elas têm que fazer é ir para academia ou tomar naquele lugar. Problemas de depressão são muito mais enraizados. Sugerir a academia como a solução mágica sem acompanhamento psicológico faz parecer que você sequer vê seriedade na queixa dela. Cara, eu passei por nuances aqui na fala do Vini. Eu concordei muito com ele em alguns momentos, eu discordei muito com eles em outros. Me parece ter um viés dele próprio, né? Em alguma frustração compartilhada por ele em relação ao que pessoas talvez tragam de percepção sobre um problema que talvez ele sofra ou não, talvez alguém próximo dele, enfim. Mas aqui, novamente, tem aquela situação da dopamina que não é o hormônio da recompensa do prazer, ele é o hormônio da busca pela qual, quando ele fala nem tudo, na verdade, muita coisa não se resolve puxando peso e buscando o corpo melhor, aqui ele também já traz uma visão um pouco problemática, porque a academia tá muito, mas muito longe de cumprir o papel de buscar um corpo melhor no tratamento de algum tipo de quadro psicológico, seja a depressão, qualquer outra coisa parecida com isso. A gente tá literalmente falando de um zelo bioquímico, fisiológico, hormonal que a pessoa tem praticando alguma atividade física. Agora, postos estes contrapontos, o Vini ele comenta uma coisa que é muito verdadeira e o último post dele talvez seja o que mais traz essa realidade à tona. De fato, muitas pessoas colocam, e aí a gente tem, especialmente no meio mais raiz, assim, do bodybuilding, falando, ah, não, depressão é frescura. Ah, depressão eu trato aqui, ó. E aí a pessoa aponta pra academia, como se de fato a depressão não precisasse de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico. Isso é uma balela completa, pessoal. O treino é minha terapia. Cara, pode ajudar você, ninguém tá descartando isso, mas o treino não cumpre o papel de uma terapia, pelo amor de Deus. Então, são coisas assim completamente diferentes. Eu entendo que assim a pessoa tá colocando num aspecto ali, talvez um pouco mais generalista, mais amplo, enfim, mas, cara, eu acho que qualquer ser humano que raciocine por 5 segundos consegue compreender que é diferente você fazer uma terapia com um psicólogo e você ir fazer um puxar ferros na academia, sabe? São coisas que contrastam. Então, assim, o fato de você falar, ah, o treino serve como terapia, cara, não serve, pelo amor de Deus. Então, novamente, trazidos os contrapontos da fala do Vini, que me parecem ser de uma raiz, de um problema que talvez ele mesmo tenha passado numa vida pessoal ou alguém próximo dele. De fato, ele tem uma boa parcela de razão na fala dele, afinal de contas, as pessoas trazem esta perspectiva de que o exercício vai curar tudo, quando às vezes você vai precisar de uma terapia, às vezes você vai precisar de um profissional, às vezes você vai precisar de um remédio, tá tudo certo, não tem nenhum problema nisso, beleza? E aquela discussãozinha de sempre do nutricionista gordo, né? Ó, a Kelly comentou o seguinte: uma menina fez um post aqui, tá bombando, hein? Um post recente, faz menos de uma hora, dizendo que não se consulta com nutricionista, médico ou personal que esteja acima do peso ou seja obeso. Como ela alimentou os comentários, aproveito para deixar meu ponto de vista como nutricionista. Se você conhecesse os profissionais além da aparência, entenderia que não se julga um livro pela capa. O psicólogo pode estar enfrentando o pior momento da vida e ainda assim ser um excelente profissional. Você deixaria de fazer terapia por isso? Muito bom, cara. A Lidmila Franco comentou o seguinte: a comparação com psicólogo, cardio, onco, ortopedista, pneumo, ginecologista são absurdas. São situações que você não escolhe ter. O infarto vem sem avisar, muitas vezes em gente jovem, praticando atividade física, magro. Já a obesidade é diferente, ninguém fica gordo do dia para noite. A obesidade não é uma fatalidade que ocorre num dia qualquer. A pessoa deve começar a se tratar assim que percebe, exceto em casos de doenças hormonais. O básico bem feito, estratégia alimentar e treino funcionam sim, Lidmila, nem sempre, mulher. Ou melhor dizendo, nem sempre o básico bem feito é capaz de ser feito. Tem duas coisas erradas na sua fala aqui, ou melhor dizendo, dois pontos de vista que podem talvez fazer você repensar um pouquinho. Primeiro deles, você fala que a obesidade não é uma fatalidade que ocorre um dia qualquer e que a pessoa deve começar a se tratar assim que percebe. E se a pessoa não tem condições, Lidmila? E eu acho que você concorda comigo que, dado o tamanho de pessoas em tratamento com os análogos hoje, por exemplo, Ozempic, Mounjaro, etc. Tá vendo resultado em muitas delas, não tá vendo? Claro que nós temos uma parcela de pessoas que de fato estão usando sem nenhum tipo de recomendação, aquela pessoa que tá usando para perder 2 quilos para descer na praia. Esquece essa pessoa, essa nem vale a pena a discussão do nosso tempo. Agora vamos imaginar a pessoa que de fato tá com obesidade, ela tentou um tratamento ali, conheço vários pacientes, tá? Tentou um tratamento por 15, 20, 30 anos da vida dela, e agora ela conseguiu no fármaco
uma ferramenta eficaz para que ela pudesse ter um controle melhor sobre a sua alimentação, e isso naturalmente tirou ela de um ciclo onde ela não conseguia fazer atividade física, porque agora ela se sente melhor com ela mesma e ela consegue praticar um exercício, esse tipo de coisa. A pessoa tá colocando ali num análogo algo perto de 300, 400, R$ 500 no mínimo, considerando um análogo nacional, que nem tem dose direito para obesidade, é uma dose mais voltada para diabetes do tipo 2, e a gente tem no Monjaro, por exemplo, tratamentos que vão perdurar ali os R$ 1.500 a R$ 2.500, dependendo da dose que a pessoa se utilize. E se a pessoa não tem condição? Para além disso, obviamente aqui a gente está falando só do fármaco, a pessoa também precisaria, se ela for nutricionista, imaginando que ela possa fazer o seu próprio planejamento alimentar, coisa que nem sempre dá certo, tá? Às vezes a pessoa precisa de fato fazer um automonitoramento externo, né, precisa de outra pessoa para que ela possa dar satisfação, entre aspas. Vamos imaginar que essa pessoa precise minimamente de um endocrinologista e talvez ela precise ou pagar um plano de saúde ou ela precise pagar uma consulta no particular. Será que todo mundo tem essa condição de fazer o seu tratamento? Então não é tão fácil como ela deveria começar a se tratar assim que ela percebe. E se ela não consegue fazer isso? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tu tá julgando a pessoa pelo peso dela, correto? Eu vou imaginar que tu tem um nutricionista ali que, pô, não conseguiu se tratar, ele chegou ali nos seus 200 quilos, e aí, pô, ele conseguiu ali, depois de muita luta, muita batalha, perder 25% do seu peso corporal. De 100 quilos seriam 25 quilos, 200 quilos seriam 50. Então o cara saiu de 200 quilos para 150 quilos. Ele tá assim, incomensuravelmente mais saudável do que quando comparado aos seus 200 quilos. Você, Ludmilla, continuaria não passando com esse nutricionista. E assim, na sua visão, ele é um case de sucesso infinitamente maior do que aquela pessoa que vai perder 10 quilinhos, por exemplo. O cara perdeu 50. Ele é muito mais F do que as pessoas que você julga como boas, porque elas conseguem ter resultados ali. Só que você não vai passar com ele. Sabe por quê? Porque ele continua obeso. Porque ele continua com uma visão estética sua que é de uma pessoa fracassada. Mesmo que ele tenha perdido uma baita quantidade de peso, saca? É um discurso que não fecha a conta, Lidi. Então, eu, Elias, vou continuar discordando dessa perspectiva de que a pessoa não vai passar no nutricionista porque ele não é magro ou qualquer coisa parecida com isso, tá? Vamos caçar um último aqui pra gente ver. A escrita mestra comentou o seguinte: a frase cientistas não querem que você saiba. Essa aqui é só pros teóricos da conspiração, né? Sempre me faz rir, porque se você realmente conhecer um cientista, vai descobrir alguém ansioso para explicar cada detalhe da própria pesquisa, mesmo que você não tenha perguntado. Cara, é que isso facilita muito o discurso daquelas pessoas que são as teóricas das conspirações, né? Então, assim, a ordem, a pessoa fala um absurdo completo, tipo, sei lá, você não deveria comer vegetais, você só deveria comer carne vermelha. Aí é claro que a ciência séria, qualquer coisa que você pesquise no PubMed com um mínimo de critério, vai demonstrar exatamente o contrário. Então essa pessoa não está munida de informações, ela não consegue contra-argumentar, a não ser que ela crie uma segunda conspiração. Ou seja, ela vai falar que aquela informação que ela compartilhou com você, que é a informação mais absurda já vista na história da humanidade, ela não está disponível em nenhum artigo científico de qualidade. Por quê? Porque os cientistas não querem que você saiba. E assim ela constrói o único argumento dela. E esse argumento é muito válido, por quê? Porque ele vale para tudo. Então, com o perdão da redundância, assim, qualquer M que eu queira falar que eu não tenha nenhum tipo de alternativa para compartilhar com a pessoa sobre dados, por exemplo, sobre fontes sérias, eu posso chegar e falar: não, mas veja bem, não tem fontes porque querem esconder isso de você. A ciência é muito malvada. Eles não querem que você saiba disso. E assim as coisas vão andando, né? Enfim, chega por hoje. Já me estressei demais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, por gentileza, like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho para não perder mais uma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve. Fui!